Imagine se eu lhe dissesse que uma máquina foi desenvolvida para desafiar tecnologias de combustível como diesel, gasolina e até hidrogênio. Você acreditaria? Desta vez, a Cummins deu esse grande passo. Sim, a mesma Cummins na qual o mundo dos caminhões e veículos pesados tem confiado por anos. Agora, eles introduziram um motor que parece que o amanhã apareceu diante de nós hoje. Este motor não é uma máquina comum, mas tem a tecnologia escondida nele que tem o poder de competir com combustíveis como diesel, gasolina, GNC e até hidrogênio. Sua maior característica é que ele é mais potente do que nunca. Mas, ao mesmo tempo, é tão limpo e ecológico que até mesmo ativistas do clima começaram a chamá-lo de gamexer. Agora surge a pergunta: isso é realmente uma revolução ou apenas um novo estilo de ostentação? A empresa preparou isso muito silenciosamente. Nenhum vislumbre foi mostrado nem nenhuma informação foi divulgada e, de repente, este motor estava na frente de todos. Seu lançamento causou tanto rebuliço no mercado que as pessoas são forçadas a pensar se o futuro dos veículos elétricos é realmente tão certo quanto pensávamos ou se a Cummins abalou a todos. Amigos, revelaremos esse segredo neste vídeo. Portanto, antes de prosseguir, inscreva-se no canal para ser o primeiro a ver notícias tão frescas e explosivas. Antes de saber sobre esse novo motor que está abalando o mercado, é importante entender quem é essa empresa e por que seu nome é considerado um símbolo de confiança e poder em todo o mundo hoje. A história da Cummins começa de um começo muito pequeno. Imagine uma empresa que começou de um lugar pequeno e se tornou tão grande hoje que seu nome é levado ao topo na fabricação de motores para os caminhões e veículos pesados mais potentes do mundo. A Cummins foi fundada em 1919 em Columbus, uma pequena cidade no estado americano de Indiana. Naquela época, a tecnologia de motores não era tão desenvolvida e as pessoas tinham opções muito limitadas. A fundadora da empresa, Clézie Cummins, era uma mecânica simples, mas muito apaixonada. Ele sentou-se em sua garagem e pensou: por que não fazer um motor que pudesse impulsionar não apenas carros ou veículos pequenos, mas também caminhões pesados e máquinas? Esse sonho gradualmente se tornou realidade, e assim nasceu o motor diesel Cummins. No início, a empresa era muito pequena. Naquela época, as pessoas nem sequer reconheciam a Cummins. Seus motores pareciam caros e o diesel não era considerado um combustível confiável na época. Mas Key Cummins não desistiu. Em 1929, ele viajou de Nova York a Los Angeles em um carro movido por seu próprio motor. Essa jornada durou cerca de 3.400 metros e mostrou a todos que os motores a diesel não são apenas confiáveis, mas também podem funcionar por muito tempo sem interrupção. A partir daí, o nome Cummins começou a se tornar famoso. Depois disso, a empresa continuou a fabricar novos motores. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Cummins também forneceu motores para o exército dos Estados Unidos, o que fortaleceu sua identidade. Após a guerra, quando o setor de transporte de caminhões começou a crescer rapidamente, o nome Cummins tornou-se a garantia da confiança que todo operador de frota e motorista buscava. Nas décadas de 1960 e 1970, a Cummins começou a vender seus motores não apenas nos Estados Unidos, mas em todo o mundo. A empresa consolidou sua presença também na Ásia, Europa e Oriente Médio, especialmente em caminhões pesados, máquinas de construção, equipamentos de mineração e ônibus. Os motores Cummins tornaram-se conhecidos por sua potência e desempenho duradouro. Hoje, a situação é tal que, assim que o nome Cummins surge, a palavra confiança vem à mente das pessoas. Há décadas, os motoristas de caminhão dizem que, se o veículo tiver um motor Cummins, a viagem é tranquila. Foi essa confiança que levou esta empresa de um pequeno começo a uma das maiores empresas de motores do mundo atualmente. Mas a Cummins não apenas lhe deu força e confiança, como também aprendeu a sobreviver no mercado adotando tecnologias em constante mudança. Quando surgiram dúvidas sobre os motores a diesel que espalhavam poluição, mesmo assim a Cummins começou a trabalhar primeiro na tecnologia de diesel limpo. Quando o mundo começou a se mover em direção à gasolina e ao GNC, a Cummins lançou seus motores lá também. E agora, na era dos veículos elétricos e do hidrogênio, a Cummins não fica para trás. O maior segredo desta empresa é que ela nunca cometeu o erro de se ater a uma única tecnologia.
Em vez disso, adaptou seus motores de acordo com cada época. É por isso que esta empresa com mais de 100 anos ainda é o coração do mercado. Revelação do motor Cummins X15N. Agora vamos ao motor que causou alvoroço em todo o mercado. A Cummins manteve este projeto em segredo por meses. Sem vazamentos, sem teasers, apenas silêncio. Todos pensavam que talvez a empresa também estivesse se movendo lentamente para veículos elétricos e que a era dos motores a diesel tivesse acabado. Mas, de repente, a Cummins apresentou o motor X15N e surpreendeu o mundo inteiro. Este não é um motor comum, mas foi equipado com tecnologia que pode mudar a face da indústria de caminhões e veículos pesados nos próximos tempos. Então, o que há de tão especial neste motor X15N? Primeiro, seu próprio nome diz muito sobre ele. X significa potência extra e eficiência extra e N significa gás natural. Sim, este motor foi especialmente projetado para funcionar com gás natural, como o GNC e GNL. Agora imagine quando o mundo está lutando contra a poluição e as mudanças climáticas, um motor que funciona com combustível limpo e ainda assim alimenta veículos pesados como caminhões pode ser um verdadeiro sucesso. A principal característica do X15N é que ele é ecológico e limpo. Isso significa que ele tem emissões de carbono muito baixas, ou seja, poluição. A Cummins instalou uma tecnologia de combustão que emite muito pouca fumaça e gases nocivos quando o gás é queimado. Geralmente, as pessoas pensam que motores movidos a combustível limpo têm baixa potência. Mas a Cummins quebrou esse mito. O motor X15N não só polui menos, como sua potência e desempenho são iguais aos motores a diesel, em muitos casos, melhores que os motores a diesel. A segunda grande característica é sua confiabilidade. O mais importante para caminhões e transporte de longa distância é a confiabilidade. Se o veículo parar no caminho, haverá perdas e tempo também será desperdiçado. A Cummins desenvolveu este motor após milhões de quilômetros de testes para que os operadores possam ter certeza de que ele funcionará em todas as condições, seja verão, inverno ou estradas de alta montanha. O X15N cabe em qualquer lugar. Tecnologia avançada de sistema de combustível foi utilizada neste motor. Ele possui uma unidade de controle eletrônico, ECU, que monitora o desempenho do motor a cada momento. Esta ECU decide quanto combustível será colocado dentro e como ele será queimado para que mais quilometragem seja obtida e a potência não seja reduzida. Esta tecnologia inteligente o torna diferente de outros motores. Outra coisa que o torna especial é sua compatibilidade. O motor X15N não se limita apenas ao gás natural, mas foi projetado de tal forma que, no futuro, também pode funcionar com misturas de hidrogênio, ou seja, uma mistura de gás e hidrogênio. Isso significa que este motor está pronto para o futuro. Quando a era do hidrogênio chegar amanhã, não haverá necessidade de mudar este motor. Com apenas pequenas mudanças, ele também funcionará com hidrogênio. Agora, vamos falar sobre seu tamanho e potência. O motor X15N é da categoria 15 litros. Ou seja, é feito para caminhões pesados e ônibus. Este motor fornece potência de cerca de 400 a 500 cavalos de potência, o que é suficiente para qualquer viagem longa. Além disso, seu torque, ou seja, sua potência de tração, também é excelente, permitindo que veículos carregados subam facilmente em costas íngremes. Além disso, a Cummins também forneceu um sistema de pós-tratamento para que quaisquer pequenos gases nocivos emitidos sejam limpos antes de serem liberados. É por isso que ele é considerado o motor mais limpo e ecológico até hoje. Outra grande vantagem do X15N é seu custo operacional. O gás natural é mais barato que o diesel. Isso significa que os operadores de caminhões agora terão mais lucro. Este motor pode ser um ótimo negócio para empresas de transporte de longa distância que precisam viajar milhares de quilômetros todos os dias. Agora imagine um motor limpo, potente, confiável e também barato. Não se tornará um sucesso para a indústria nos próximos tempos? É por isso que o X15N foi bem recebido tanto pelos defensores da energia verde quanto pela indústria de transportes assim que foi lançado. Potência e desempenho. Motor Cummins X15N. Amigos,
Quando se trata de caminhões e veículos pesados, a primeira pergunta que surge é: este motor é potente? Porque, ao contrário de carros pequenos, caminhões e veículos pesados estão entre os veículos cuja função não é apenas rodar, mas transportar toneladas de mercadorias e percorrer milhares de quilômetros. É por isso que o maior requisito em seu motor é potência, torque e desempenho confiável. E é aqui que o novo motor Cummins X15N mostra sua potência. Primeiro, vamos falar sobre sua potência. O motor X15N é capaz de fornecer potência que varia de 400 a 500 cavalos. Agora você acha que essa é a mesma faixa encontrada em grandes motores a diesel? Isso em termos de potência. Este motor não é menor do que qualquer motor a diesel. Não apenas isso, seu design foi feito de tal forma que não há queda de potência, mesmo após percorrer uma longa distância continuamente. É comum ver em motores mais antigos que, à medida que o motor esquenta ou funciona em uma longa jornada, seu desempenho diminui. Mas o XE15N foi especialmente projetado de tal forma que continua fornecendo potência consistente por falta de quilômetros. Agora vamos ao seu torque. Torque significa a força de tração do motor. Para motoristas de caminhão e operadores de frota, o torque é mais importante do que a potência, pois o torque determina a facilidade com que um veículo pesado sobe uma ladeira, quanta carga ele consegue puxar e se ele continua funcionando continuamente sem se cansar. O torque do Cummins X15N chega a cerca de 1850 lb-ft. Isso significa que, independentemente de seu caminhão estar totalmente carregado ou se você tiver que subir estradas de alta montanha, este motor o puxará facilmente. Falando sobre a experiência de dirigir, a Cummins tornou este motor muito suave. Antigamente, as pessoas consideravam o motor a gasolina fraco e irregular. Mas o X15N foi equipado com tecnologia de combustão avançada e sistema de controle eletrônico que faz o motor funcionar muito suavemente do início à velocidade da rodovia. O motorista não sente que o veículo está lutando, mesmo sob carga pesada. Em vez disso, o veículo acelera rapidamente e funciona por um longo tempo sem interrupção. A quilometragem, ou seja, o consumo de combustível também é um grande fator, especialmente na indústria de caminhões, onde o custo do combustível é a maior parte do custo total. O gás natural já é mais barato que o diesel, e quando um motor tão potente funciona com ele, o lucro dos operadores de frotas dobra. O motor X15N foi projetado de forma a percorrer mais distâncias com menos combustível. Testes demonstraram que este motor oferece uma quilometragem igual ou até melhor que a dos motores a diesel. Isso significa uma longa viagem com menor custo. Além disso, outro fator é importante para motoristas que viajam longas distâncias: o conforto. Quando não há necessidade de trocar de marcha com frequência durante a condução do caminhão e o motor apresenta um desempenho estável em todas as velocidades, a experiência do motorista se torna muito fácil. A entrega de potência do X15N é tal que ele oferece um bom torque mesmo em baixas rotações e mantém a potência mesmo em altas rotações. Isso significa simplesmente que o motorista não precisará se esforçar muito e a viagem será confortável. Outra grande vantagem deste motor é sua durabilidade. O motor de caminhões e ônibus precisa ser não apenas potente, mas também durável, pois esses veículos precisam funcionar por horas todos os dias. A Cummins construiu o X15N com a mesma confiabilidade pela qual a empresa é conhecida há 100 anos. Ele foi testado por milhões de quilômetros em diferentes condições climáticas, desde o calor do deserto até estradas com neve. E este motor oferece excelente desempenho em qualquer lugar. Este motor pode ser uma vantagem especial para empresas de transporte de longa distância devido ao torque potente, direção suave e baixo consumo de combustível. Esses três fatores reduzem diretamente os custos operacionais. E quando os custos são baixos, os lucros aumentam. Esta é a razão pela qual grandes operadores do setor de caminhões já estão sendo atraídos por este motor. O poder da tecnologia limpa e os recursos ecológicos. No mundo de hoje, apenas ter um motor potente não é suficiente. Agora as pessoas perguntam quão limpo é este motor? Ou seja, quanto dano ele está causando ao nosso meio ambiente? A fumaça e a poluição que saem dos veículos se tornaram o maior problema para o mundo inteiro.
Em tal situação, o motor Cummins X15N surgiu como uma nova esperança. Ele foi equipado com tecnologia que desafia muitas tecnologias de combustível, como gasolina, diesel, GNC, GNL e até mesmo hidrogênio. O X15N foi especialmente projetado para gás natural, ou seja, CG e GNL. Agora você pensa, quando o mundo inteiro está procurando por combustível limpo para substituir a gasolina e o diesel, quão grande pode ser a mudança que um motor que funciona com combustível verde e ainda é tão potente pode trazer? Enquanto os motores a gasolina e diesel emitem mais fumaça e enchem a atmosfera com gases como dióxido de carbono, a emissão do motor X15N é muito baixa. Ele foi equipado com uma tecnologia de combustão que queima o combustível completamente e emite o mínimo de poluição. O mais importante é que o X15N não está pronto apenas para hoje, mas também para o amanhã. A Cummins o fabricou de tal forma que ele também pode funcionar com combustível limpo como o hidrogênio no futuro. Isso significa que, se amanhã o mundo mudar para o hidrogênio, não haverá necessidade de mudar completamente este motor com apenas algumas pequenas mudanças, ele também funcionará com o mesmo combustível. Essa característica lhe deu o status de um motor pronto para o futuro. Agora vamos falar sobre os defensores da energia verde. Muitas vezes, quando uma nova tecnologia surge, as pessoas duvidam se ela é realmente limpa ou apenas uma jogada de marketing. Mas isso não aconteceu no caso do X15N. Muitas organizações ambientais o elogiaram abertamente. Dizem que, se caminhões pesados e ônibus começarem a usar esse motor, haverá uma enorme redução na poluição. E isso não é pouca coisa, pois o setor de caminhões contribui muito para a poluição total do mundo. Agora, vamos às suas características ecológicas. Os elementos nocivos emitidos pelo motor XY10, como óxido de nitrogênio e material particulado, são muito menores. Esses são os mesmos gases e partículas de poeira que poluem o ar e prejudicam a saúde das pessoas. Esse costumava ser o maior problema dos antigos motores a diesel. Mas o X15N possui um sistema especial de pós-tratamento instalado que filtra esses elementos nocivos e libera ar limpo para o exterior. Este motor também reduz significativamente as emissões de carbono, CO2. Cientistas acreditam que esse dióxido de carbono é a maior causa do aquecimento global e das mudanças climáticas. Se motores como o Cummins X15N forem adotados em larga escala, a pegada de carbono do setor de transportes poderá ser reduzida significativamente. É por isso que ele é chamado de tecnologia do futuro em termos de meio ambiente. Além disso, uma grande vantagem dos motores movidos a gás natural é que eles também reduzem o ruído. Caminhões pesados e ônibus costumam fazer muito barulho nas estradas, o que não só incomoda os motoristas, mas também afeta o meio ambiente. Mas a operação do motor X15N é tão suave e silenciosa que também é chamada de tecnologia limpa e silenciosa. Para as empresas de transporte de longa distância, este motor não é apenas ecológico, mas também economicamente vantajoso, pois o gás natural é mais barato que a gasolina e o diesel. Isso significa que, por um lado, as empresas contribuirão para a preservação do meio ambiente, por outro, também poderão reduzir suas despesas. Essa combinação o torna muito atraente no mercado. O motor Cummins X15N é incomparável não apenas em potência e desempenho, mas também em tecnologia limpa e verde. Ele tem a capacidade de competir com gasolina, diesel, GNC, GNL e até hidrogênio. É por isso que é chamado de verdadeiro jogador da futura indústria de transportes. Impacto no mercado global. Motor Cummins X15N. Sempre que uma nova tecnologia surge, seu impacto não se limita a apenas um país ou uma empresa. Ele impacta todo o mercado global. O motor Cummins X15N também é uma dessas tecnologias. Não se trata apenas de um novo motor, mas de uma ideia que pode levar o mundo dos caminhões e da logística a um novo caminho. E quando a Cummins, uma das empresas mais antigas e confiáveis do mundo, dá esse passo, seu impacto aumenta consideravelmente. Primeiro, vamos falar sobre os Estados Unidos. O país é considerado o maior centro de caminhões e transporte de longa distância. Existem milhares de quilômetros de rodovias e milhões de caminhões circulam por elas todos os dias.
O faturamento anual da indústria de caminhões americana vale trilhões de dólares. Agora, se motores como o X15N começarem a chegar lá, haverá uma enorme economia no custo do combustível e a poluição também diminuirá. É por isso que os operadores de frotas americanos já demonstram interesse em adotar esse motor. Agora, vamos para a Europa. A Europa já está se movendo rapidamente em direção à energia verde e ao transporte limpo. Muitos países decidiram parar completamente de usar caminhões a diesel nos próximos anos. Há pressão sobre as empresas para adotar motores verdes. Nesse ambiente, o X15N se encaixa muito bem no mercado europeu, pois esse motor não é apenas limpo, mas também não é inferior a qualquer motor a diesel em termos de potência e desempenho. Isso significa que as empresas europeias obtêm benefícios de acordo com suas regras e também uma vantagem no mercado. Falando da Ásia, o cenário aqui é um pouco diferente. O setor de caminhões é muito grande na Índia, China e Sudeste Asiático, mas o custo é o maior problema aqui. Os operadores sempre pensam em qual motor reduzirá as despesas e aumentará os lucros. Como o motor X15N funciona com gás natural, e a gasolina é mais barata que a gasolina e o diesel, ele pode ser um grande trunfo para o mercado asiático. Na Índia, a rede de GNC e GNL já está crescendo rapidamente. Em tal situação, este motor da Cummins pode rapidamente ganhar popularidade aqui. O mercado da China também é bastante grande. A China quer se tornar líder mundial em energia verde. O governo local está promovendo veículos elétricos e hidrogênio, mas o transporte de caminhões elétricos ainda é caro e a infraestrutura de hidrogênio não está totalmente pronta. Em tal situação, um motor como o X15N pode funcionar como uma tecnologia de ponte. Isso até que o mundo inteiro migre para veículos elétricos e hidrogênio. Este motor movido a gás natural continuará sendo a melhor opção. Também terá um grande impacto no Oriente Médio e na África. Esses países têm abundância de petróleo e gás. O gás natural é facilmente disponível lá. Portanto, será fácil e barato para os operadores operarem o motor X15N. Especialmente em países como a África, onde a rede de transporte está crescendo rapidamente. Este motor pode promover o transporte verde e limpo desde o início. Outro grande aspecto do impacto no mercado global é a concorrência. Empresas como Tesla, BYD e Nikola estão trabalhando em caminhões elétricos e caminhões a hidrogênio. Elas alegaram que, depois do diesel, o futuro do transporte é apenas veículos elétricos e hidrogênio. Mas com a chegada do Cummins X15N, essa afirmação foi um pouco abalada porque agora o mercado tem um motor limpo, confiável e barato. Isso significa que os veículos elétricos e o hidrogênio terão que avançar sua tecnologia mais rapidamente. Caso contrário, o X15N os atrasará. Investidores globais também estão de olho nessa mudança, pois o transporte rodoviário e a logística não são apenas o negócio de veículos, mas a espinha dorsal de toda a economia. Se o custo do combustível diminuir e o transporte se tornar limpo, isso também afetará outros setores. As mercadorias chegarão mais baratas, os lucros das empresas aumentarão e os créditos verdes também estarão disponíveis. Ou seja, o impacto do X15N não se limitará ao transporte rodoviário, mas afetará toda a economia global. É claro que o motor Cummins X15N tem um enorme impacto no mercado global, da América à Ásia, da Europa à África. Este motor pode se manter em qualquer lugar. E quando um motor se adapta a tantas partes do mundo, não será errado dizer que é realmente um jogador global. Mudanças no setor de caminhões e logística. O maior impacto do motor Cummins X15N será no setor de caminhões e logística. Pense nisso. Este é o mesmo setor que transporta toneladas de mercadorias de um lugar para outro todos os dias. Sejam alimentos, matéria-prima de fábrica ou máquinas para grandes projetos, tudo funciona em caminhões. Agora, se o motor dos caminhões for limpo e também reduzir custos, isso não será menos do que uma bênção para toda a indústria. Para operadores de frotas, ou seja, empresas que operam centenas e milhares de caminhões, o custo do combustível é a maior despesa. Se calcularmos a quantidade de diesel consumida por um caminhão em um dia, então crores de rúpias são gastos anualmente apenas em combustível.
Em tal situação, um motor como o X15N, que funciona com gás natural e é mais barato que o diesel, economiza diretamente os bolsos dos operadores. Isso significa que as empresas agora poderão transportar mais mercadorias na mesma quantidade de dinheiro ou fazer o mesmo trabalho a um custo menor. Este motor é ainda mais especial para caminhões de transporte de longa distância porque o maior desafio em longas distâncias é a quilometragem e a confiabilidade. O motor Cummins X15N entrega em ambas as frentes. Ele não só oferece a mesma quilometragem que um motor a diesel, mas seu desempenho é tão confiável que os operadores podem levá-lo na estrada sem qualquer preocupação. Para empresas que transportam mercadorias milhares de quilômetros todos os dias, custos operacionais reduzidos significam mais lucro e um mercado mais competitivo. Além disso, outra grande característica dos caminhões movidos a gás natural são os baixos custos de manutenção. O carbono frequentemente se acumula em motores a diesel, o que requer limpeza frequente do motor e aumenta o custo dos reparos. Mas esse problema é menor em um motor limpo como o X15N. Isso significa economia não apenas no custo do combustível, mas também em serviços e manutenção. Esta é a razão pela qual muitas grandes empresas de transporte já começaram a demonstrar interesse em que esse motor se adapte às políticas governamentais e verdes. Agora vamos falar sobre governos. Governos ao redor do mundo estão promovendo energia limpa e políticas verdes. Hoje, todos os países querem reduzir a poluição, reduzir as emissões de carbono e combater as mudanças climáticas. Para isso, os governos estão criando novos esquemas e regras. Em alguns lugares, há restrições para caminhões a diesel, enquanto em outros lugares, isenção de impostos está sendo dada àqueles que adotam combustível verde. Em tal ambiente, o motor Cummins X15N se encaixa perfeitamente porque este motor polui muito menos que o diesel e traz uma grande redução nas emissões de carbono. Os veículos que rodarão com X15N se beneficiarão plenamente das políticas verdes, o que significa que os operadores também receberão incentivos do governo e sua imagem também será a de uma empresa verde. Em países como a Europa e América, os preparativos já estão em andamento para proibir caminhões a diesel. As regras locais dizem que, nos próximos tempos, apenas veículos com combustível limpo ou emissão zero poderão circular. Em tal situação, as empresas que adotarem rapidamente motores como o X15N não apenas seguirão essas regras, mas também estarão à frente na corrida futura. Em países como Índia e Ásia, os governos agora estão enfatizando o GNC e o GNL. Os veículos a GNC já se tornaram comuns nas cidades. Agora é a vez dos caminhões e do transporte de longa distância, e o motor X15N é a opção mais forte para essa transição. Além disso, motores como o X15N também podem dar uma contribuição importante para políticas internacionais que promovam energia verde, como o Acordo Climático de Paris e as metas de zero líquido. Se o setor de transportes o adotar em larga escala, as emissões de carbono serão reduzidas em milhões de toneladas. É por isso que os especialistas dizem que este motor não é apenas uma tecnologia, mas uma política adequada. É claro que o motor como um X15N não só mudará a face da indústria de caminhões e logística, mas também estará em sincronia com as políticas verdes em todo o mundo. As empresas economizarão dinheiro, os governos reduzirão a poluição e o mundo se aproximará um passo de um futuro verde. Agora, a grande questão é por quanto tempo este motor Cummins X15N dominará o mercado? Ele se tornará a espinha dorsal da indústria de caminhões e logística pelos próximos 10 a 20 anos ou tecnologias como veículos elétricos e hidrogênio o substituirão gradualmente? A verdade é que o mundo inteiro está atualmente passando por um período de transição. Ou seja, todos sabem que o futuro será verde e limpo, mas o caminho para chegar lá ainda é longo. Caminhões elétricos estão se tornando muito populares. Mas seu maior problema é a bateria. Nenhuma bateria foi ainda feita para caminhões de longa distância que podem rodar milhares de quilômetros sem parar e também podem ser carregados em minutos. Caminhões de hidrogênio também chegaram, mas sua infraestrutura, ou seja, postos de combustível, ainda é muito limitada. Em tal situação, surge a questão se o mundo irá migrar diretamente para veículos elétricos e hidrogênio ou se haverá algum outro passo intermediário. É aqui que um motor como o Cummins X15N se destaca.
Este motor pode funcionar como uma tecnologia de transição. Ou seja, até que os veículos elétricos e o hidrogênio estejam totalmente prontos, a indústria de caminhões terá uma opção que é ecológica e confiável. E como este motor está pronto para o futuro, ou seja, o combustível misto de hidrogênio também pode ser usado nele, ele pode facilmente sobreviver no mercado pelos próximos 10 a 20 anos. Muitos especialistas acreditam que levará pelo menos 1 ou 2 décadas para a adoção completa de caminhões elétricos e a hidrogênio. Enquanto isso, motores como o X15N se tornarão a primeira escolha dos países e empresas onde é necessário manter os custos baixos e adotar tecnologias limpas de acordo com as regras. Isso significa que o X15N é um player forte não apenas hoje, mas também amanhã. Agora, a pergunta para você é: o como em X15N realmente mudará a face do transporte? Ele dominará pelos próximos 20 anos ou os veículos elétricos e o hidrogênio o deixarão para trás? Este é um ponto de virada onde o futuro da indústria será decidido. Imagine se milhões de caminhões começarem a rodar com este motor, quanta poluição será reduzida, quantos custos serão economizados e quão rápido o mundo caminhará em direção a um futuro verde. Mas, ao mesmo tempo, também é verdade que a pressão por veículos elétricos e hidrogênio também está aumentando. Portanto, o futuro será muito emocionante. Se você quer ser o primeiro a receber essas novas tecnologias e grandes atualizações da indústria automobilística, inscreva-se no canal, porque aqui contamos o que os outros escondem.